Olá! Vamos para mais uma gravação da nossa lição da célula. Teve como tema um cristão a toda prova. Provar de ver que é bom ser crente, né? Não é fácil não ser crente, né? Um cristão a toda prova. O texto base está em 2 Coríntios 11, do 24 ao 33. Vamos ler? Diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, que enfraquece, que eu também não. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas pôs guardas às portas das cidades dos damascenos, querendo me prender. E fui descido num cesto por uma janela das muralhas, e assim escapei das suas mãos. Aqui a gente tem o apóstolo Paulo falando um pouquinho da vida dele, né? Acredito que foi em algum momento que as pessoas estavam reclamando de alguma coisa, os irmãos estavam reclamando de alguma coisa, de sofrimento, né, de dores, e ele expôs um pouquinho aí do que ele tinha passado, do que ele havia passado, para que as pessoas não achassem que isso acontece com elas, né? Aqui ele conta quando ele desceu no cesto, foi quando ele estava lá em Damasco que ele foi à procura dos apóstolos, principalmente de Pedro em Damasco, e lá na porta Jesus derrubou ele do cavalo porque ele cegou, né? Jesus cegou ele caiu do cavalo e Jesus falou com ele: porque me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: sou Jesus, porque me persegues e os meus. E daquele momento Paulo foi retirado para uma casa e Deus mandou um de seus discípulos, dos discípulos de Jesus, chamado Ananias, ali para restaurar a visão de Paulo através de uma oração, e Paulo se converteu e logo já se batizou de imediato. Então ele passou de perseguidor a perseguido. Então o rei ali de Damasco, de Aretas, queria prendê-lo e ele fugiu por um cesto que foi descido por uma muralha. Glórias a Deus. Que coisa linda, né? E essa é a história que Paulo contou aqui, falando de tudo que ele havia passado. Um pouco, na verdade, né? Quebra-gelo. Como cristão, o que abala você? O que tira você do sério? O que faz você desanimar? O que te entristece? O que te tira do sério? Eu estava conversando com uma amiga agora exatamente sobre isso. E como a gente é, não posso dizer fraco, né? Mas quantas coisas nos abalam, nos tira do sério. Muitas vezes nós perguntamos: será que vale a pena dizimar? Eu recebo tantas promessas de Deus e elas não se cumprem. Por que elas não se cumprem? Parece que só para mim elas não se cumprem, né? São coisas que desanimam, né? Desanimam você saber que tem promessas, Deus confirma que tem promessas, mas essas promessas não acontecem, né? Introdução. A vida do apóstolo Paulo é uma prova que é possível passarmos pelas maiores dificuldades e conflitos neste mundo e continuarmos firmes
inabaláveis na presença de Deus. Aprendemos com o apóstolo Paulo que é possível ajudar as pessoas, orientá-las, libertá-las de suas prisões, formar discípulos, mesmo passando por muitas perseguições, lutas, dificuldades, desafios, decepções, ingratidão e incompreensão, e ainda assim continuar fiel a toda a prova, firmes na fé até o fim. Nesta noite, manhã, tarde, depende da hora que você está assistindo este vídeo, vamos aprender juntos 3 lições de como ser um cristão fiel a toda a prova. Para você que está aí desanimado na fé, sem forças na fé, parece que nada muda, naquela luta constante, né? Às vezes de dias, às vezes de meses, às vezes de anos naquela luta e nada muda. Presta atenção nessa lição. Primeira lição. Nossa mente precisa ser blindada e protegida. 2 Coríntios 10, 5. Vamos ler. 2 Coríntios 10, 5. Diz assim: destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Efésios 6,16. Efésios 6,16 nos diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Existe um ditado que diz: mente vazia é oficina do diabo. Na verdade, a mente é um campo de batalha, é um lugar de investidas do diabo. Não adianta ter as emoções curadas, mas a mente desprotegida. Da brecha, né? A gente vai no psicólogo, a gente ora, a gente, né, medita na palavra, busca a palavra, faz tudo certo, mas deixar a sua mente desprotegida para os ataques de Satanás. Não está ali com um escudo, não está ali blindado com a sua mente, com seus pensamentos, com a sua alma. Um pensamento errado, um pensamento errado, um entendimento errado derruba as pessoas. Nossa mente precisa ser protegida dos ataques do maligno. Muitas vezes somos atacados com sofismas. Sofisma é um pensamento errado sobre algo, um engano. Exemplo: eu acho que aquela pessoa não gosta de mim. Eu me sinto traído. Eu acho que todo mundo sabe que eu erro. Eu acho que vou ser mandado embora, pois o meu chefe anda estranho. Eu acho que estou doente, e etc. Uma pergunta: em sua opinião, como proteger a nossa mente dos ataques do inimigo? A gente comentou como é praticamente a resposta para todas as perguntas, né? Orando, buscando a palavra, buscando a Deus, estando com a sua mente sempre cheia das coisas que te trazem esperança, das coisas que te animam, que te fortalecem, pensamentos bons, pensamentos que te trazem esperança sempre, né? Sempre. A palavra diz: traga à memória aquilo que te dá esperança. Sempre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos firma, a palavra de Deus nos dá respostas, nos dá direcionamento, nos dá estratégias para todas as coisas. E quando a gente está cheio da palavra, não tem mais lugar para o que não presta. Não sai da nossa boca palavras que não prestam, que trazem à nossa memória coisas que não prestam, e assim vai, sucessivamente. Trabalhar com Deus, né? Estar com o Senhor, se encher do Espírito, da palavra de Deus. Segunda lição: nosso coração deve ser blindado, protegido. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Peraí, foi errado. Provérbios 4, 23. Prefiro a Bíblia física, né? Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vou repetir para você.
Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Marcos 7, do 21 ao 23. Marcos 7, do 21 ao 23. Diz assim, porque, o Senhor falando, né? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha isso, essa podridão sai do nosso coração. Olha aqui, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos. Olha que perigo, que perigo, que perigo o coração do homem enganoso, o coração do homem fraco, que se deixa envolver, que se deixa entristecer, que se deixa vacilar, né? Meu Deus do céu. Guardar o coração significa se empenhar, aplicar-se com zelo e cuidado para não deixar que nada de mal entre no coração. O texto lido diz que é do coração que procedem as saídas da vida. Jesus ensinou que é do interior do coração do homem que procedem todos os pecados. Pergunta, com suas palavras, comente como conservar nosso coração limpo de pecado. Oh, glórias! Primeiro, pedindo perdão ao Senhor todos os dias, né? Todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Mas a gente precisa se policiar com esse tipo de pecado que é gerado no nosso coração, que é formado no nosso coração, que nos leva para a desgraça, que nos leva para pecados que podem destruir as nossas vidas, as vidas das outras pessoas, que nos trazem malignidades, maldições, não é verdade? E para que a gente não tenha como fazer isso, é só na palavra de Deus, estarmos firmadas na palavra de Deus, cheios da palavra de Deus, cheios da presença de Deus, porque quando a gente está com um relacionamento com Deus, quando a gente tem intimidade, tem o Senhor ali perto de nós, né? Nós estamos perto dele, porque ele está sempre perto de nós, mas quando nós estamos perto dele, o Espírito Santo nos diz e tenta nos impedir de gerarmos tudo isso aqui que a gente leu agora na palavra do Senhor no nosso coração. E assim a gente fica com o nosso coração blindado. Toda vez que um pensamento ruim, um pensamento que vem para te causar dano, vem contra o seu coração, contra a sua mente, contra você, o Espírito Santo te ajuda a se libertar disso. E aí você traz a tua cabeça, a tua memória, enche o teu coração com a palavra de Deus, com o amor de Deus. O amor de Deus, a presença de Deus, quando a presença de Deus chega pra gente, o amor dele nos toma e é algo sobrenatural, não há como nada que é ruim resiste, nada que é ruim resiste à presença de Deus, nada que, nenhum sentimento ruim, nenhum pensamento ruim, nenhuma atitude ruim, nada de ruim pode resistir à presença de Deus, uma presença cheia de amor. Como o Senhor nos ama, como o Senhor nos ama. E nós somos tão ingratos, tão vacilantes diante dele, né? Nós colocamos em prova muitas vezes as promessas dele. E isso é gerado no nosso coração um sinal de maldade, de ingratidão. Falar para que Deus não cumpra as suas promessas, que Deus está demorando, que Deus não faz o que a gente quer. É um sentimento de ingratidão. Nós não podemos ser ingrato àquele que cuida de nós, nos ama, nos protege, nos livra. Não é nessa hora que você quer, não é desse jeito que você quer. E a gente não consegue entender isso porque o nosso egoísmo não permite que nós enxerguemos isso, que o Senhor é aquele quem cuida de nós, é um Pai que zela por nós, é um Senhor que deixou essa palavra tão maravilhosa, que é um testamento, é um mapa, né, de vitória, é um remédio que cura, é uma ferramenta que quebra prisões. A palavra de Deus vem e chega pra gente em todos os momentos que a gente vai buscar com uma resposta, né? Muitas vezes até o Senhor se cala,
mas eu tenho certeza que em algum momento, logo depois ele fala algo para você, porque diz que quando ele se cala é porque ele está trabalhando em teu favor. Louvado seja Deus que deixou uma palavra tão eficaz, uma palavra que é como uma ferramenta de 2 gumes, uma faca de 2 gumes, que corta até a medula. Oh, aleluia! O Senhor nos ama tanto, meu Deus. Terceira lição: procurar se envolver com a igreja, com o corpo de Cristo, participando regularmente das reuniões realizadas no templo. Isso é para aquelas pessoas que pensam que não precisam ir para a igreja, que a igreja sou eu, que eu busco o Senhor aqui da meu cantinho mesmo, eu oro e tá tudo certo. Não é isso que o Senhor nos ordena, viu? A gente vai para a igreja não é porque a gente acha legal, não. Não é porque, que legal ir para a igreja, é porque isso é uma ordenança. Jesus firmou, fundou a igreja e nos ordenou, ele nos ordena de congregarmos, de estarmos com os irmãos, de estarmos unidos como o corpo, onde ele é a cabeça, porque o corpo unido ele é forte, um fortalece o outro, um ajuda o outro. Não estou dizendo que é tudo perfeito, não é. São homens, pessoas que estão ali, são também pecadores, vacilantes, como eu e você. Tem seus erros, tem suas falhas. Então também não fica criticando o homem, porque o que a gente tem que buscar lá na igreja é a palavra do Senhor, é ao Senhor Deus. Então procure uma igreja onde tenha a palavra de Deus, onde fale sobre a palavra de Deus, onde te ensine sobre a palavra de Deus. É só isso que a igreja precisa, ensinar, a discipular as pessoas. Eu vou para a igreja para eu aprender de Deus, para eu te falar de Deus. Eu vou para a igreja para buscar socorro, para te ajudar com socorro. O corpo é assim, ele é unido para ajudar um outro. O que seria da minha mão se não fosse os dedos? O que seria da minha mão se não fosse o meu cérebro? O que seria do meu olho se não fosse a minha pálpebra? O corpo, ele precisa uma parte precisa da outra, e assim é o corpo de Cristo. Todo mundo junto, quanto mais junto, né, sem olhar para o mal, sem olhar para o pecado do outro, sem olhar para se a irmãzinha tá assim ou assado, se age assim ou assado. Vá buscar Cristo, vai buscar o Evangelho, vai buscar a palavra de Deus, vai buscar em aprender, e o Espírito Santo sempre vai te inspirar, sempre vai te ajudar. Se aquela não for uma igreja onde existe a verdadeira palavra de Deus, o Espírito Santo vai te direcionar para um lugar onde isso seja real, porque o Senhor só habita aonde há a verdade. Amém? Salmos 27, 4 e 5. Salmos 27, sobe de novo. Salmos 27, 4 e 5. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso oferecerei sacrifícios de júbilo no teu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Aqui foi Salomão, né? Falando com grande autoridade sobre o templo, a casa do Senhor que ele tinha erguido, edificado ali depois da morte de seu pai. Salomão levantou a casa do Senhor, né, o santuário do Senhor, e ali ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, e falou palavras maravilhosas. Aqui no Salmo 27 está descrito, leia. Olha que lindo que ele falou, só em 3 versículos, imagina o capítulo inteiro. Também tem Lucas 2, 36, 37... Lucas 2, 36, 37. Diz assim: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração, de noite e de dia.
Ana, essa profetisa, ela estava ali na frente do templo esperando pelo Salvador, por aquele que veio salvar a minha vida e a sua, por aquele que se rendeu numa cruz para levar o meu pecado e o seu, a minha enfermidade e a sua enfermidade. Ana estava ali esperando se cumprir a promessa do Senhor, que havia prometido a ela que ela haveria a Jesus. E Jesus chegou para ser apresentado ao templo, e Ana estava lá. E os olhos de Ana contemplaram o Salvador. O Senhor cumpriu a promessa dela. E ali ela já estava em paz. Glórias a Deus. Na frente do templo do Senhor, onde Deus havia ordenado que ela ficasse. Porque ali passaria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Aleluia! Atos 2:46. Atos 2:46. Diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Glórias a Deus. Sem dúvida, o motivo de muitos cristãos se abalarem facilmente é devido à falta de comprometimento com a igreja local no que ele congrega. Aqui não é nem você ir à igreja, né? Porque tem tanta gente que vai na igreja. É se comprometer com ela, com os filhos de Deus e com o próprio Deus. Porque é fácil a gente ir para a igreja, sentar no banco e ouvir, receber. Mas o Senhor quer que nós sejamos discípulos, que nós tenhamos comprometimento com as coisas dele, né? Com a casa dele, com os filhos dele. A gente precisa se comprometer e se levantar como um exército, como um corpo. O corpo, para ficar em pé, ele precisa de muitas coisas, de músculos, nervos, ossos. Às vezes eu preciso de uma mão para me levantar do chão, preciso da força do meu braço, das minhas pernas, do meu tronco, do meu abdômen, né? O corpo ele não consegue viver cada parte do membro, cada membro para um lado. Temos que estar todos juntos. Muitos não valorizam as reuniões e trabalhos da igreja. Fazem coisas de qualquer jeito. Vão por ir quando vão. Às vezes nem vão. Ou se vão, muitas vezes vão por ir. E ainda estão sempre criticando as igrejas e seus líderes, alegando como forma de defesa defeitos, problemas, falsidade, exclusão e etc. Precisamos entender que, embora não exista uma igreja local perfeita, sem conflito, pois ela é formada por homens imperfeitos, a igreja continua sendo o lugar mais importante, onde podemos crescer em Cristo, crescer na comunhão, dar frutos para o reino de Deus. Glórias a Deus! E permanecer inabaláveis. Em sua opinião, qual o segredo para nos tornarmos cristãos comprometidos, atuantes e perseverantes na igreja local como Ana? Como a gente leu lá em Lucas 2:37. Para permanecermos, né, a gente precisa primeiro tampar os olhos para aquilo que é humano. Porque se a gente for procurar, se a gente deixar os nossos olhos abertos, a gente só vai enxergar imperfeição, procurando primeiro em nós. Primeiro em nós. A gente procurar as coisas erradas dentro da igreja. Nós seremos os primeiros onde a gente vai achar coisa errada. Então, eu penso assim, eu vou para a igreja para buscar aquilo que é perfeito, aquilo que é inabalável, aquilo que é justo, aquilo que é grande, que é poderoso. Eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus, para me alimentar dela, para me encher dela, para me encher do Espírito Santo. Eu até estava falando com essa minha amiga hoje, que eu, trabalhando muito, fazendo estágio, eu não estou conseguindo muito pro culto, e isso tá me matando. Eu fiquei, acho que quase um mês sem conseguir assistir um culto inteiro. Eu cheguei atrasada, e na quarta-feira passada eu consegui chegar pro culto inteiro. E eu me ajoelhei, eu sempre, quando eu chego na igreja, eu me ajoelho para agradecer ao Senhor, por a oportunidade de eu estar na casa dele, para ele falar comigo, e eu chorei, comecei a chorei muito. E a minha pastora se comoveu e me abraçou e perguntou o que foi. E a minha resposta foi: eu estou emocionada de estar na casa do meu pai. Como eu sinto falta, como eu amo estar na casa do Senhor, para mim é importante esse momento de adoração, de louvor,
de honra, de estar na presença de Deus, com os meus irmãos, de ouvir a palavra de Deus, a qual o Senhor usa os seus servos para falar conosco, tocar o nosso coração, nos dar direcionamento, respostas, como o Senhor nos abraça. Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom estar na casa do Senhor. E para você permanecer, você não pode desistir, você tem que estar sempre lá, porque quanto menos você faz, menos você quer fazer. É igual academia, né? Você se matricula na academia, você começa aí, ai que delícia, fechou porque é um feriado, um final de semana, aí outro dia você não aconteceu alguma coisa, você não pôde ir, aí na terça-feira você, ai meu Deus que preguiça, na quarta-feira você, amanhã eu vou, nunca mais você volta. E assim é com todas as coisas na nossa vida, inclusive com a igreja. Então, a gente tem que sempre procurar fazer algo na igreja, estarmos ligados ao corpo de alguma forma, né? Dedique-se à limpeza, a tirar o lixo, arrumar as cadeiras, a auxiliar naquilo que o seu pastor precisa de ajuda. Faça parte da igreja, né? Não seja aquele telespectador, afinal é a casa do seu pai e lá você tem a liberdade e precisa ajudar. Você precisa ajudar, então se disponha, se comprometa com a obra, porque assim é mais fácil de você não falar amanhã eu vou, né? Aí você vai falar amanhã eu tenho que ir. E a gente cria um vínculo tão grande, que quando você deixa de ir por algum motivo que te impede realmente, acontece como aconteceu comigo, de chorar, de emoção de estar na casa do Senhor. Que coisa maravilhosa foi aquilo. Eu me senti assim, sabe? Quando você mora longe da sua família, que você vai para casa da sua mãe, do seu pai, para ganhar um abraço. E aí ele está ali nas portas para te abraçar, para te carregar e falar, filha, que bom que você veio, eu estava com saudade. Claro que nós estamos, quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente está em contato com Ele todos os dias, orando, agradecendo, louvando, adorando, dançando na presença dEle. Mas estar na casa dEle é diferente. Estar na casa dEle é diferente. Conclusão. O reino de Deus clama nesses últimos dias por homens e mulheres inabaláveis, cristãos fiéis a toda prova, servos blindados que suportam calúnias, injúrias, críticas e indiferenças, maus tratos por amor a Cristo e seu reino. Deus quer levantar homens e mulheres, discípulos, pessoas inabaláveis, que mesmo passando por lutas e adversidades, não venham desistir nem desanimar, mas continuam a glorificar o nome de Jesus. Deus pode contar com você? Deus pode contar com você para ser esse servo amado, para ser essa discípula querida? Ele pode contar com você para a obra dele, para ajudar ele a levar o evangelho, levar a palavra dele, para disseminar tantas bênçãos que a gente recebe. Ai, Ana, mas eu não recebo muita coisa não. Não recebo casa, não recebo carro, não recebo marido. Você recebe vida, você recebe salvação. Você recebe amor, você recebe paz, que é uma questão de escolha, né? Tudo isso é uma questão de escolha. E eu escolho Deus. Senhor, pode contar comigo. Pode contar comigo, Senhor. Pode contar comigo, sim. Eu estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-te a mim, porque eu estou disposta e disponível para te servir em tudo aquilo que o Senhor precisa. Louvado seja Deus. Que eu e você sejamos cristãos inabaláveis, sejamos cristãos que estejamos protegidos, blindados contra tudo aquilo que possa nos causar dano em relação ao nosso relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, que essa lição fique no seu coração, que você se disponha, se determine a levantar da cadeira e agir, se protege, se blinda com a palavra. Efésios 6:10 fala sobre, do 11 até o 18, fala sobre a armadura de Cristo. Revista-se com a armadura de Cristo, vista-se com a armadura de Cristo e vai para a batalha, porque o final dela sempre vai ser de vitória, porque o teu general é Cristo, o teu general é Cristo.
Cristo. Nenhum inimigo te resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo me resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Em nome de Jesus, agora eu vou orar por você, tá bom? Senhor, meu Deus amado e Pai querido, eu oro por esta vida tão preciosa para ti, que está ouvindo esta lição hoje, e peço que essa palavra fique gravada, essa lição fique gravada no coração, e essa pessoa possa se levantar, Senhor, como um servo inabalável, como um cristão inabalável, que essa pessoa busque se blindar, estar blindado e protegido com a tua armadura, para que nada, nenhum dardo, nenhuma seta inflamada que venha sobre ela, contra ela, possa desanimá-la, tirar a força dela, possa criar dúvidas, questionamento das suas promessas, Senhor, do cumprimento de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer por nós, porque o Senhor não se atrasa não, o Senhor faz tudo na hora certa, do jeito certo. Nós precisamos apenas confiar e acreditar em Ti. Então que estejamos blindados, que essa pessoa esteja blindada, Senhor, e protegida de todo o mal, e possa se levantar e fazer parte de um exército poderoso, chamado o Exército de Cristo. Em nome de Jesus eu declaro que essa pessoa que está assistindo este vídeo, a casa dela e a família dela são guardados e protegidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.